Brandon Swanson, de 19 anos, desapareceu perto de Taunton, Minnesota, na madrugada do dia 14 de maio de 2008, depois de enfiar o carro num valão. Brandon passou algumas horas conversando com seus pais no celular e foi enquanto eles se falavam que ele misteriosamente desapareceu. Apesar de inúmeras buscas terem sido realizadas ao longo dos anos, ele nunca foi encontrado. Assistentes queridos, bem-vindos ao 20º episódio do Detetive do Sofá, seu podcast preferido de crimes não solucionados. Como vocês já estão carecas de saber, eu sou a Marcela, sua host, e hoje o caso que eu trago pra gente investigar é bem bizarro. Foi um dos primeiros casos misteriosos com que eu me deparei, e ele me chamou muita atenção porque, assim, como é possível uma pessoa desaparecer sem deixar vestígios enquanto tá falando no telefone com os pais, sabe? É tipo coisa de filme. Exatamente, Marcela. Aqui é o Alexandre e agora nós temos mais um caso da série Homem Adulto que desaparece da face da Terra sem deixar nenhum vestígio. Aquele tipo de caso que sempre deixa dúvida. Será que alguém fez uma maldade com ele? Ou será que ele chutou o balde e resolveu deixar tudo para trás? Vamos ver e tirar nossas próprias conclusões. O Brandon era estudante na Minnesota West Community and Technical College. Essa faculdade ficava na cidade de Canby, em Minnesota, onde ele cursava um programa de engenharia que era voltado para geração de energia eólica. Tipo, coisa bem de gente inteligente, sabe? O Brandon morava com os pais, o Brian e a Annette Swanson, no distrito vizinho do local onde ficava a faculdade dele, em Marshall. Como era o último dia de aula, o Brandon e os amigos decidiram comemorar o final do período com uma festa na casa de um dos amigos dele em um outro distrito que se chama Lind. Aí vocês devem estar pensando, Marcela, mas por que você fica falando o nome desses distritos todos? Não dá pra falar só que ele foi numa festa em um lugar e depois foi na casa dele no outro lugar, sei lá? Com certeza é isso que vocês devem estar pensando agora. Porque você lê a mente dos ouvintes agora também? Sim, tô tão conectada com os meus ouvintes que agora eu tô até desenvolvendo esse poder assim de telepatia, sabe? Mas, nesse caso, é muito importante, sim, saber os nomes dos condados por onde o Brandon passou para a gente entender aonde foi a última vez que o celular dele foi usado e onde ele disse para os pais no telefone que ele estava. Porque, como vocês vão ver mais pra frente, o Brandon estava perdidaço. Entre 10h30 e 11 horas da noite, o Brandon saiu dessa festa, de final do período, em Lind, e ele dirigiu até Canby, o distrito da faculdade, e foi para casa de um outro amigo para se despedir, porque o amigo ia se mudar para um outro estado no dia seguinte. De acordo com as pessoas que tiveram com o Brandon na festa e com esse amigo que ele visitou depois, o Brandon não parecia estar bêbado nem intoxicado. Na festa, inclusive, ele não quis tomar nenhuma bebida alcoólica porque ele ia dirigir. E na casa do amigo, ele só tomou uma dose de uísque e foi embora pouco antes da meia-noite para voltar para casa. Parece que uma dose de uísque pode causar um estragozinho na pessoa. Pode, principalmente se a pessoa não estiver acostumada a beber, né? E eu não sei se o Brandon era um cara que estava já acostumado com bebida ou não. Pouco depois da meia-noite, ele se despediu do amigo e pegou o carro dizendo que ia para casa em Marshall. E eu preciso agora que vocês tentem visualizar comigo como era essa região. Imagina um mapinha na cabeça de vocês. E do lado esquerdo desse mapa fica o condado de Canby. Na outra extremidade do mapa, do lado direito, fica o distrito de Marshall. E embaixo de Marshall fica o condado de Lind, onde o Brandon teve na festa do final do semestre. Deu para entender? Sim. O mapa, de qualquer jeito, bonitinho lá, mostrando os locais por onde ele passou, vai estar nas nossas redes sociais também, então não se preocupem. Então, repetindo só para ver se eu fixei. Imaginando o mapa, no extremo esquerdo ficava Canby, onde ficava a faculdade, e a casa do amigo. Isso. Na extrema direita do mapinha é onde fica Marshall, que é a casa dele, onde ele mora com os pais. E um pouquinho abaixo de Marshall é Lind,
onde era a festa que ele foi. Isso, exatamente. Por volta de 1h15 da manhã, já no dia 14 de maio, o Brandon bateu com o carro e caiu numa vala ao longo de uma estradinha de cascalho. Ele tentou ligar para os amigos, mas ninguém atendeu. Por volta de 1h54 da manhã, o Brandon ligou para os pais, Brian e Annette, e contou o que aconteceu com o carro e pediu para os pais buscarem ele ali no lugar onde ele bateu. A batida em si não foi feia nem nada, e o Brandon disse para os pais que ele não sofreu nenhum ferimento. Mas o Brandon dirigiu com o carro para dentro dessa vala, e aí as rodas traseiras do carro ficaram no ar, sabe? Voando assim. Parte da frente do carro ficou no buraco. Ficou no buraco e aí não tinha como tirar do buraco sozinho. Ele sozinho, é. Se ele tentasse acelerar, ele só ia afundar mais no buraco e as rodas de trás iam continuar sem fazer absolutamente nada, porque elas não estavam nem tocando o chão. Ele disse para os pais que ele estava numa estradinha entre as cidades de Marshall e Lind e deu mais ou menos a sua localização. É lógico que os pais do Brandon saíram de casa imediatamente para buscar ele na estrada. Mas, quando eles chegaram no local em que o Brandon deveria estar, eles não conseguiram encontrar o filho em lugar nenhum. A mãe dele, Annette, ligou para o celular do Brandon e eles combinaram de piscar os faróis dos carros para que um pudesse ver onde o outro estava. E isso com certeza deveria funcionar, já que eles estavam numa estrada deserta de madrugada. Devia ser um breu danado. Mas era uma estrada grande? Dava pra se ver a qualquer distância? Não sei se dava pra se ver se eles estivessem em pontos muito distantes da estrada. Mas entre Lind e Marshall não era uma distância tão grande assim. E ele falou mais ou menos pros pais dele onde ele estava, entendeu? Eu acho que eu já andei mais ou menos uns 10 minutos de Lind na direção de casa. E como eles faziam aquele caminho quase sempre, eles iam saber mais ou menos em qual ponto daquela estrada que o carro do Brandon estava, entendeu? Entendi. A Annette afirmou posteriormente que ela conseguia escutar o barulho do Brandon mexendo nos faróis do carro, mas ela não conseguia ver as luzes piscando em lugar nenhum. Ela escutava pelo telefone. Isso, pelo telefone, aquele tic-tic-tic, entendeu? Da pessoa mexendo naquele trocinho do carro. Como é que é o nome daquele trocinho? O trocinho do carro. Trocinho do carro. Então a Annette ficou muito frustrada e começou a dizer, gritar pro Brandon: a gente tá piscando, cara, nossa luz tá piscando, cadê você, porra? Mãe ficando desesperada. Mãe com zero paciência que teve que pegar o filho de madrugada. E ficando também um pouco, talvez, desesperada. E os pais dele, eu acho até bom a gente falar aqui, que são os primeiros pais que eu vejo que são bem, proativos. Foram na hora, saíram de casa. Hora. É o que eu espero dos meus pais, por exemplo. A gente lembra do caso do Bryce Laspisa? Sim. Que os pais cagaram, né? Ficaram em casa, né? Os, 3 dias que o garoto tava agindo estranho, até finalmente encontrarem o carro, mas não encontrarem ele. Sim, sim. Eles nem saíram de casa. Eu lembro que o Bryce tava na casa da namorada, e a namorada ligou pros pais falando que ele tava adulteradaço, provavelmente bêbado, drogado, isso eu não tenho certeza. E aí a mãe pegou o telefone: faz o seguinte, minha filha, dá a chave do carro pra ele, mas fala pra ele vir pra casa direto, ao invés de, eu vou aí, ao invés de, não deixa ele em lugar nenhum. Então, assim, é legal ver que os pais do Brandon Swanson são mais certinhos, agiram mais corretamente. Sim, saíram correndo, nosso filho tá em perigo. Então, assim, não dá pra, independente do que acontecer aqui, não dá pra pôr a culpa neles, eu acho. Eu também acho. E aí, nisso que a mãe ficou gritando com ele que a gente tá piscando. O Brandon também ficou estressado e começou a gritar com ela que eu também, não é possível, como é que vocês não estão me vendo aqui, gente? É uma relação saudável de mãe e filho. Sim. E, de fato, o Brandon e os pais nunca mais se viram de novo. Se sentindo já bastante frustrado, o Brandon desligou o telefone na cara da mãe. Mas ela ligou de volta logo em seguida e os dois se desculparam por terem gritado um com o outro e estarem tão frustrados no telefone. O Brandon disse então que de onde ele estava, ele conseguia ver as luzes da cidade de Lind e que ele ia sair do carro e começar a andar em direção à luz. Isso nunca é uma boa ideia. Sozinho, na estrada deserta, de madrugada, aquele breu danado, você vê uma luz, não anda na direção dela. Porque daqui a pouco você começa a ver espíritos, começa a ver, sei lá, seus avós que já morreram há muito tempo. Foge da luz, você nesse caso. Começa a ver disco voador, Exatamente. Mas o Brandon fez isso, né? Ele andou na direção da luz,
combinou com os pais que ele ia andar até a cidade de Lindy e pediu para os pais encontrarem com ele num estacionamento local que ficava bem na entrada da cidade. Os pais concordaram, mas, ainda sendo muito cautelosos e espertos, eu dou nota 10 para os pais do Brandon, eles resolveram que era melhor eles continuarem se falando no telefone e se comunicando durante todo aquele tempo antes deles conseguirem se encontrar no estacionamento. Boa ideia. Muito boa ideia. O Brandon começou a andar pela estrada, de cascalho, e em certo ponto ele explicou para o pai que ele ia cortar o caminho pelo meio do mato para chegar mais rápido. E enquanto ele caminhava, ele foi descrevendo o caminho que ele estava fazendo para os pais no telefone. Ele passou por estradinhas de cascalho, comentou sobre 2 cercas que ele teve que pular, e ele também disse que estava ouvindo um barulho de água, como se tivesse um riacho ou uma cachoeira ali por perto dele. Essa ligação durou no total 47 minutos. De repente, o Brandon gritou, "Ai, que merda!" E a ligação foi desligada. No original em inglês ele falou o quê? "Oh, shit!" E aí a ligação desligada. Brian, o pai do Brandon, disse que ele ouviu um barulho antes da ligação desconectar, como se o Brandon tivesse escorregado ou tropeçado e caído no chão. Um barulho de alguma coisa, acontecendo enquanto ele gritava, "Ah, shit!", entendeu? A Annette e o Brian tentaram ligar de volta para o filho muitas e muitas vezes, mas o Brandon já não atendia mais o telefone. Chamava até que a ligação caía na caixa postal. E isso aconteceu durante toda a noite. Até que na manhã seguinte, já quase 6 horas da manhã mais ou menos, o telefone parou de chamar e começou aquela gravação que a gente sempre escuta, né? O telefone estava fora de área ou desligado. E desde então, ninguém nunca mais viu ou falou com o Brandon Swanson novamente. Muito preocupados, os pais do Brandon continuaram procurando por ele até 6h30 da manhã. Mas como eles não conseguiram encontrar o filho, nem o carro e nem falar mais com ele, os pais foram procurar a polícia. Eles ligaram para a polícia? Eles foram direto lá na delegacia. Estavam de carro, né? Já na estrada, andando pra lá e pra cá procurando o filho, e aí eles pegaram o carro e foram direto pra delegacia. Os policiais disseram para eles não se preocuparem e esperarem um pouco mais, porque não é incomum jovens saírem à noite e ficarem sem dar notícias até o dia seguinte. Mas como a Annette e o Brian insistiram muito para a polícia fazer alguma coisa, os policiais solicitaram os registros telefônicos do celular de Brandon com a operadora e viram que ele, na verdade, estava perto do distrito de Taunton e não de Lindy, como ele tinha dito para os pais que ele achava que estava. Taunton, na verdade, fica a 30 quilômetros de distância de Lindy. É um lugar completamente diferente, em outra direção. Fica no meio do caminho entre Canby e Marshall, entre a casa do amigo, né, que ele saiu, e onde seria a casa dele. Naquele nosso mapinha mental, onde Canby ficava na esquerda e Marshall ficava na direita, ele tá no meio. Ele tá no meio, só que ainda mais pro lado esquerdo do que pro lado direito. E os pais acreditavam que ele já tava lá embaixo, entre Marshall, lá na direita, e Lindy, que fica embaixo de Marshall. Entendi. Então, assim, realmente não tinha nada a ver o lugar que ele disse que tava com o lugar onde o celular dele realmente foi localizado, entendeu? Uhum. Como foi constatado que o Brandon estava errado sobre o paradeiro dele na ligação, a polícia começou a levar o caso mais a sério e os oficiais foram enviados para o local apontado no registro telefônico para procurar o Brandon e o carro dele. E por volta de 12h30, o carro foi encontrado na beira de uma estradinha de cascalho no distrito de Taunton, exatamente onde a operadora disse que o celular estava. Ao longo das inúmeras buscas realizadas pela área durante meses após o desaparecimento do Brandon, nenhuma pista foi encontrada sobre o seu paradeiro. A polícia também organizou buscas com mergulhadores e barcos no rio Yellow Medicine, que corre próximo ao local onde o carro foi encontrado. E, como a gente se lembra, o Brandon disse para o pai que estava escutando barulho de água naquela ligação, mas ele não foi encontrado. Eventualmente, as autoridades interromperam as buscas e, assim, a família e os amigos de Brandon tiveram que começar a usar o próprio dinheiro para financiar as buscas e contar também com a ajuda de voluntários para tentar encontrar o Brandon.
eles continuaram procurando próximo ao local onde o carro foi encontrado, no meio do mato. Tipo, por toda a floresta onde ele podia ter passado, e ampliaram também bastante a área de busca deles. No total, mais de 250 quilômetros quadrados daquela área foram cobertos por muitos voluntários. Mas a única pista encontrada foi o cheiro do Brandon, que foi rastreado por um cachorro numa trilhazinha que levava do distrito de Taunton para os condados próximos. Trilhazinha essa no meio do mato, lógico. E essa trilha é consistente com a conversa de Brandon, de 47 minutos, com o pai. A gente sabe que ele andou por estradas de cascalho durante a maior parte da conversa. Ele, então, saiu da estrada e começou a andar pelo meio do mato para cortar caminho. Ele mencionou 2 cercas para o pai no telefone e tinham 2 cercas no meio dessa trilha, que foi seguida pelo cachorro. Ele também mencionou barulho de água. E logo depois de passar por essas cercas, o cachorro pulou dentro do rio Yellow Medicine. E depois perdeu o cheiro dele? Não. Depois que o cachorro saltou no rio Yellow Medicine, ele saiu do rio novamente do outro lado e ele continuou seguindo em frente, sugerindo que o Brandon pode ter caído ou entrado no rio, por algum motivo, mas que ele conseguiu sair e continuou andando. O cachorro foi capaz de seguir uma trilha um pouco além do rio até chegar em uma outra estradinha de cascalho. Será que existe a possibilidade de ter escorregado, caído no rio e foi aí que a ligação caiu? Talvez ele escorregou, estava caindo no rio e ele gritou, oh shit. Eu com certeza reclamaria se eu tivesse de madrugada tropeçado e tivesse caindo dentro de um rio. Mandou um oh shit, glu, 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 glu. Esse ponto, onde o cachorro perdeu o cheiro do Brandon, está a cerca de 4 quilômetros do local onde o carro foi encontrado. Quase saindo lá na estrada, na autoestrada, novamente, entendeu? Uhum. Onde os carros passam. As pessoas caminham, em média, entre 1,5 km ou a 5 km por hora. E se a gente considerar todas as adversidades, o fato dele estar andando no meio do mato, de madrugada, sem enxergar direito, porque eu não mencionei isso no início, mas o Brandon ele era cego do olho esquerdo. Isso colocaria o Brandon a cerca de 1,5 km do carro dele quando o telefone foi desligado, ali na beira do rio. Então, tá dentro dessa noção que a gente tem de a que velocidade uma pessoa caminha em 1 hora, mais ou menos, Uhum. Qual o ritmo? Ele teria andado devagar, mas ele estaria dentro desse ponto. A gente sabe que ele, em 47 minutos, conseguiu andar mais ou menos 1,5 km até cair dentro do rio. Então, até aí, ok. Mas aí, depois que ele saiu de dentro do rio de novo, a gente não sabe quanto tempo ele levou para chegar até onde o cachorro perdeu o rastro dele. Porque a gente não tinha os minutos do telefone para conseguir fazer essa conta. E ele não estava mais passando para os pais os marcos que ele estava vendo no caminho. Apesar das extensas buscas que foram realizadas, também tiveram umas complicações muito infelizes que podem ter impedido que as respostas fossem encontradas. Um desses obstáculos é a proteção à propriedade privada em campos que estejam sendo cultivados. E ali, onde estava tendo cultivo, não era possível entrar para fazer busca sem autorização expressa dos donos e acompanhamento de um dos funcionários. Nesses campos, próximos ao local do desaparecimento de Brandon, há lugares que poderiam também dar abrigo a alguém que estivesse perdido e sem recursos, como celeiros, barracões e etc. Mas é claro que as buscas nesses locais necessitavam de permissão dos proprietários das terras, que permitiam ou não as buscas em suas propriedades. Mas eu tenho certeza que eles foram bonzinhos e deixaram a polícia procurar o menino perdido. Alguns sim, outros não. Ah, não acredito. A pessoa não pode sair simplesmente andando no meio da sua... Um monte de gente fazendo uma busca no meio da sua plantação de milho que você cultiva há muito tempo. E estragar sua colheita. Sim, mas naquele momento tinham passado poucas horas do Brandon desaparecido, então eu presumo que as pessoas queriam encontrar ele vivo. Então a busca seria andar, não por dentro da plantação, mas andar pela plantação gritando Brandon! Brandon! Você tá me ouvindo? E aí encontrar o Brandon. Por isso que eu falei brincando, mas assim, tá começando a soar esquisito. Por que não deixar procurar na propriedade que um moleque pode estar sumido? Eu entendo que você realmente não vai querer que as pessoas saiam procurando na sua plantação. E a maioria desses campos eram campos de plantação.
Não era um campo com uma fazendinha, uma casinha, um quintal, um barracão, um celeiro, não sei o que, e uma plantação. Não morava ninguém ali, entende? Eram campos que realmente eram utilizados todos para cultivo. Ele se perdeu numa área muito infeliz. Também não ajudou em nada o fato do desaparecimento do Brandon ter acontecido na época mais chuvosa do ano no estado, o que pode ter ajudado a esconder evidências. Esse caso é muito estranho por causa de várias coisas que não fazem muito sentido também em relação à noite do desaparecimento. Eu acredito que ele tenha morrido naquela noite, mas as circunstâncias do desaparecimento me deixam muito intrigada. De acordo com o registro telefônico da operadora, às 1h15 da manhã, o Brandon ligou para os amigos para pedir ajuda depois que o carro dele caiu na vala. De onde ele estava, em Canby, né? Onde foi a despedida do amigo dele, até onde o carro foi encontrado, não se leva mais de 15 minutos para chegar. Então, como ele pode ter achado que ele estava perto de Lindy, o local que ele afirmou para os pais que ele podia ver de longe? Leva mais de meia hora para chegar de Canby a Lindy. Então, assim, como que ele não percebeu que ele não tinha dirigido por tanto tempo assim para estar quase lá na outra cidade? Que nem era para onde ele estava indo. Ele estava indo para Marshall. Será que ele esqueceu que ele estava em Canby e achou que ele estava saindo da festa, da primeira festa que ele foi naquela noite, e estava saindo de Lindy para ir para Marshall, ao invés de Canby para Marshall? Ou ele só se enrolou. Eu acho provável que o que tenha acontecido é ele estava dirigindo e quando você está dirigindo, você está no automático, você não vê passar o tempo e do nada você chegou. Sabe? A não ser que algo muito diferente aconteça que chama a sua atenção, que você lembre, caraca, eu tô dirigindo. Caraca, eu tenho que acelerar. Então, assim, a passagem de tempo fica muito esquisita quando você tá dirigindo, principalmente fazendo um caminho que você faz toda hora. Então, quando ele caiu num valão que ele não esperava, ele teve que pensar, eu tô dirigindo há muito tempo, tô dirigindo há pouco tempo. E às vezes ele perdeu a noção do tempo e achou que estava em outro lugar. E ao mesmo tempo, você falou que ele tinha bebido uma dose de uísque. Vai que aquilo ainda estava um pouquinho no sangue dele e atrapalhou a noção de tempo que ele estava dirigindo e deixou ele mais perdido ainda. Mas isso continua estranho, porque ele não precisa passar por Lindy para chegar em Marshall. Ele estava indo de Canby para Marshall. De onde ele tirou Lindy, sabe, na cabeça dele, pra dizer que ele tava entre Lindy e Marshall? Eu realmente acho que ou ele tava muito mais bêbado do que os amigos dele quiseram afirmar pra polícia, afinal de contas, eram vários menores fazendo uma festa de fim de semestre, e lá nos Estados Unidos você só pode beber se você tiver mais de 21 anos, né? E ele tinha saído da festa em Lindy pra ir pra casa do amigo em Canby. Talvez o cérebro dele simplesmente tenha... onde é que eu tava mesmo? Eu tava numa festa. A festa era em Lindy. Isso, tô saindo de Lindy pra chegar em Marshall. É essa estrada que eu tô. Aí quando liga pros pais, fala, então, eu tô no meio da estrada entre Lindy e Marshall. Será que vocês podem vir me pegar? Os amigos às vezes querem falar o cara desapareceu. Não vamos falar que os últimos momentos dele, ele tava malzão. Ele tava bebendo pra caramba, tava chatão na festa. Vamos falar que ele bebeu só um pouquinho, porque uma coisa que acontece muito é que quando as pessoas somem ou quando as pessoas desaparecem, todo mundo tenta exagerar o lado bom das coisas e menosprezar ou diminuir bastante o lado ruim. Então é assim que a gente chega com um relato da época de que não, ele não bebeu nada, ou não, ele era super de boa, ele era uma pessoa tão boa, ele não tinha inimigos nenhum. Então é o que pode ter acontecido, os amigos só queriam melhorar um pouquinho a situação pra ele, porque depois ele realmente desapareceu da face da terra, houve inquérito, houve pessoas perguntando, os pais preocupados. E você não quer ser a pessoa escrota que vai falar mal do teu amigo que desapareceu e provavelmente tá morto. Pô, tia, desculpa aí, a gente tava bêbado pra caramba, a gente não lembra o que aconteceu, tinha muita cocaína, tinha muita maconha e tinha muita... E a gente ainda não tinha 21 anos, tá? Então o que a gente tava fazendo era super ilegal. Então tem essas informações desencontradas e o próprio Brandon podia estar ou escondendo uma das coisas que ele fez e se perdeu na mentira de onde ele estava, do caminho que ele fez, ou ele realmente estava muito confuso, ou por causa da hora, ou porque ele estava um pouquinho mais bêbado do que a gente acha. Cansado de madrugada, e por isso ele se perdeu de onde ele deveria estar na hora de falar com os pais. Ele estava 100% convencido que a localização dele estava certa. Ele foi muito convincente falando com o pai dele no telefone.
E a gente não tem porquê, os pais principalmente não tiveram por que pensar o contrário disso, já que ele conhecia aquela região muito bem. Ele nasceu e cresceu naquele lugar. Então, acho que nunca passou nem pela cabeça dos pais que ele pudesse estar achando que estava numa estrada, sendo que estava na outra, sabe? Mas isso é uma coisa que ainda me incomoda bastante. Como que ele achou que ele estava em outro lugar completamente diferente, entende? Uhum. Eu vou botar nas nossas redes sociais, além do mapinha dos condados por onde o Brandon passou, um mapa dos rios dessa área específica de Minnesota e principalmente o rio Yellow Medicine, que aonde ele passa pra gente ver, tipo, o Brandon teve nesse ponto aqui, que foi aqui que o cachorro sentiu o cheiro dele. Eu acredito no cachorro, sempre. Então tá, então eu vou mostrar o ponto onde o Brandon entrou no rio, para onde ele saiu do rio. Que eu acho que é bom para vocês também entenderem aonde esse rio vai levar, se você não conseguir sair de dentro dele. Se o Brandon realmente caiu no rio, ele pode ter sido levado pela correnteza com muita facilidade. Eu acho bem difícil que ele tenha conseguido sair. Mas se ele conseguisse, como você acredita no cachorro, né? Acredita que o Brandon conseguiu sair e seguir por uma outra estradinha, o Brandon com certeza ia sofrer de hipotermia, porque ele estaria ensopado, sendo que fazia 3 graus aquela noite, aí entendeu? Complica. Pois é. Eu não acho que a gente pode simplesmente também excluir a hipótese de um sequestro, mesmo que seja muito improvável nesse caso. A ideia de um sequestro explicaria por que o corpo do Brandon também nunca foi encontrado. Ele pode ter sido levado para um estado vizinho, por exemplo. E as buscas por Brandon já duram 12 anos. Se o corpo do Brandon estivesse naquela área, eu gostaria de imaginar que ele já teria sido encontrado a essa altura, sabe? Mas absolutamente nada foi encontrado. Nem o celular, nem roupas dele, nem o corpo. Sumiu sem deixar nada. Sem deixar nada. É aquilo, né? As chances de alguém encontrar o Brandon no meio do mato, no escuro, que resolvesse sequestrar ele é mínima. Geralmente é algo premeditado. Algumas pessoas que vivem em Marshall, na área onde o Brandon morava, comentam que tem rumores na região sobre uma dívida de drogas que o Brandon teria com traficantes e que por isso ele teria sido morto. Um desses moradores locais com quem eu entrei em contato e que pediu para não ser identificado, disse que o Brandon teria sido deixado em um campo e moído com ração para gado. Okay. O que seria muito horrível, mas me soa mais como uma lenda urbana do que como algo que traficantes realmente fariam? Seria um jeito eficiente de sumir com o corpo. Moer e dar pro bicho comer. Dar pro tigre comer. Porco. Dar pro cachorro comer. Outro morador local me disse uma coisa que talvez até seja um pouquinho mais plausível, que esses rumores sim existem sobre essa dívida do Brandon, né, com traficantes, mas que o que ele ouviu falar é que o Brandon está enterrado na Dakota do Sul, que faz fronteira com essa região do rio Yellow Medicine. É claro que é preciso ter muito cuidado com essas especulações, mas elas não são tão infundadas assim, como eu acabei descobrindo. O que você descobriu? O Brandon é destaque no banco de dados do VICAP, o Programa de Apreensão Criminal Violenta do FBI, junto com outras 71 pessoas. Ele está aparecendo na seção de pessoas desaparecidas do VICAP, o que significa que o FBI acredita que o Brandon tenha sido vítima de um crime violento, provavelmente um homicídio. Essa é a conclusão que você tira só de saber que ele tá nesse banco de dados. Sim. Ninguém da polícia falou isso. Não, esse banco de dados é especificamente sobre crimes violentos. Se fosse só um caso de pessoa desaparecida, que se perdeu na floresta acidentalmente ou que caiu no rio, ele não estaria nessa lista. A maioria, se não todos os casos de pessoas desaparecidas que constam no VICAP é especulada como vítima de um crime. E é uma lista muito curta, são só 72 pessoas no total que tem na lista de pessoas desaparecidas do VICAP. Eles não saem acrescentando qualquer caso de desaparecimento ali naquele site. E 72 pessoas é um número irrisório quase, perto de todos os desaparecimentos que ocorrem nos Estados Unidos anualmente. Esse banco de dados é do país todo, né? Do estado. É do país todo, é do FBI. O único problema com essa teoria dele dever dinheiro para algum traficante e ter sido morto é que o traficante tinha que ser o Batman para encontrar alguém de madrugada, no meio do mato, sendo que a própria pessoa nem sabia onde estava. Ou então, o Batman tinha que estar seguindo o Brandon a noite toda.
Lembra daquilo que eu disse também sobre as buscas serem dificultadas pelas colheitas que estavam acontecendo nas propriedades e sobre precisarem de autorização para olhar os locais? Alguns fazendeiros, é claro, não autorizaram que as buscas fossem feitas em suas propriedades. As buscas oficiais feitas pela polícia foram interrompidas depois de 30 dias que o Brannon desapareceu e só foram continuar depois da época das colheitas. Uma das teorias sobre o que aconteceu com o Brannon é que ele caiu ou entrou no rio Yellow Medicine, conseguiu sair e foi capaz de continuar caminhando por algum tempo. Mas devido às temperaturas muito frias e ao fato dele estar andando com roupas molhadas, ele em algum momento acabou morrendo ou perdendo a consciência por causa da hipotermia. E nesse cenário, o Brannon poderia estar andando pelos campos e a mente dele ia focar numa coisa só, que é preciso encontrar abrigo, preciso me secar, preciso de um lugar quente para ficar. A energia dele iria diminuir rapidamente conforme o tempo fosse passando e ele pode ter visto algumas máquinas agrícolas e tentado entrar na cabine da máquina para ficar protegido. Talvez aí ele tenha percebido que ele não ia conseguir subir pela falta de energia dele ou que a cabine estava trancada. Ele estaria prestes a desmaiar, pensando que, talvez se eu me aconchegar aqui do lado ou embaixo desse trator eu posso ficar mais protegido. Vou dormir e amanhã de manhã o fazendeiro vai chegar aqui, vai me ver e vai me salvar. Infelizmente, o Brannon teria morrido ou desmaiado no meio da noite, é lógico, porque ele estava com hipotermia e hipotermia não se cura dormindo embaixo de uma máquina de aço. O fazendeiro poderia ter chegado de manhã para trabalhar, não ter visto o Brannon embaixo ou do lado, perto ali de uma das máquinas e começado a trabalhar normalmente. Com isso, ele poderia ter matado ou destruído e espalhado os restos mortais do Brannon pelo local. Ou então o fazendeiro encontrou um corpo do Brannon morto e pensou, eu não quero a polícia aqui, vai atrapalhar a minha colheita, não vai ter um monte de gente aqui olhando, procurando. Vamos só dar uma sumida com isso aqui e tá resolvido. Ração pregado. Ai, que horror, coitado da Ana. Tudo isso que eu mencionei sobre o fazendeiro acidentalmente, matar ou destruir os restos mortais do Brannon, seria fácil de acontecer porque a cabine do trator, por exemplo, é muito alta. Então, assim, ele não estaria enxergando ali o que está acontecendo logo abaixo dele, entendeu? Não estaria enxergando o trator passando em cima de alguém, por exemplo, que já estava deitado embaixo do trator. Uhum. Então, eu acho que é até bem plausível essa teoria, principalmente porque alguns cães que são especialistas em farejar e encontrar, cadáveres, restos mortais de pessoas, foram utilizados nas buscas depois da colheita, quando a polícia voltou a fazer as buscas oficiais, e esses cães apontaram para uma propriedade agrícola particular e especificamente para um trator. Pode ser que a polícia saiba ou tenha uma ideia de onde podem estar os restos mortais do Brannon, mas não tenha provas suficientes para convencer um juiz a fornecer um mandado de busca para aquele local, para aquela propriedade agrícola. E eu também não posso simplesmente sair apontando o dedo e falando a quem o trator e as terras pertencem, porque além dos alertas dos cães, não tem nenhuma evidência que mostre que o Brannon esteve naquele lugar. Os cães, geralmente, eles sentem um cheiro de restos humanos, de cadáver, mas são de humanos, eles não se enganam com o resto de bicho. Não, porque a decomposição e tal do cadáver humano, ele tem um odor bem distinto, bem característico, que o cachorro é treinado para diferenciar, entendeu? E, assim, o cachorro já começa a sentir aquele odor, a gente não. A gente só começa a sentir um cheiro ruim de um cadáver uns dias depois. Mas o cachorro, 1 hora depois que a pessoa morreu, ele já começa a sentir aquele cheiro, aquele odor específico. E mesmo depois que limparam Mesmo também... depois de anos, às vezes, aquele cheiro continua ali. Você vai limpar, mas o cachorro não. O cachorro treinado para isso, ele vai sentir o cheiro do cadáver que já esteve naquele local. Eu acredito nos cachorros farejadores. Eu também. Esse caso é um mistério até hoje. E eu espero que o Brannon seja encontrado um dia. Mas a sensação que eu tenho é que tem alguma coisa faltando. Alguma pista que pode estar, às vezes, até na nossa cara, mas a gente não está percebendo, sabe? Não é igual aos outros casos em que eu consegui formular umas teorias mais coerentes para saber o que aconteceu com aquela pessoa.
A sensação que eu tenho é que tem alguma coisa errada ou alguma coisa que não se encaixa nessa história toda, naquela noite daquele desaparecimento. O que aconteceu com o Brandon? Tanto antes e depois dele enfiar o carro na vala. Sim, exatamente. Uma parte de mim chega a pensar que ele pode ter enganado os pais de propósito sobre a localização. Eu sinto que eles já teriam encontrado o Brandon se ele tivesse sofrido uma morte acidental, sabe? Ali Perto do rio. perto do rio, ali naquela floresta. Seja de afogamento ou de hipotermia. Mas se ele realmente estivesse mentindo para os pais, por que ele ia dizer a verdade sobre o carro ter caído na vala? Por que ele ia ligar para os pais e pedir ajuda, entendeu? Também não faz sentido. Eu não acho que parece um dos casos do garoto que queria deixar tudo pra trás. Não acho também. Como, por exemplo, é o que eu achei do Bryce Laspisa. Com certeza. Sobre esse caso, tem uma tendência a acreditar que o que aconteceu com ele foi algo mais mundano, como você falou, ou ele morreu de hipotermia na plantação. Eu não chego a pensar que ele teve o corpo descartado com ração pra alimentar os bichos. Nem por acidente? Então, o que eu acho é, ou ele morreu e o fazendeiro, esperando uma plantação, olhou aquele corpo e falou, quer saber? Vai dar muito trabalho se todo mundo ficar sabendo que tem um corpo aqui. Vai aparecer polícia, vai estragar a plantação, tudo. Eu não quero isso pra mim. Teve uma amiga minha, que é a Ana Clara, ela é ouvinte do Coisa. Ela contou, depois do programa passado, que acho que o avô dela, ou o pai dela, era gerente de uma estação de trem. Eu posso estar lembrando errado, mas é mais ou menos isso. Era gerente de uma estação de trem. E aí, do nada, apareceu uma família morta perto da estação. E aí, o que faz com essa família aqui? Vai dar uma confusão. Quer saber? Enterra na tua casa aí. Aí ela falou que no terreno do avô dela, acho que é avô, no terreno do avô dela tinha uma família enterrada porque eles tinham morrido, ninguém sabia nem com o que, por quê. E se alguém deu falta, são pessoas desaparecidas até hoje. E se mudaram, os avós morreram, eu não lembro agora da mensagem, teria que ler. Por quê? Porque as pessoas que administravam aquilo ali falaram, olha, vai ser muita dor de cabeça se isso aqui vier à tona. Vamos só... Sabe, dá fim nisso aí, tá resolvido. Então eu acho que algo assim deve ter acontecido com o Brandon. Ou ele apareceu um corpo lá, os fazendeiros, vai ser muito trabalho. Muita burocracia. Vão estragar a minha plantação, vai ter um monte de CSI aqui andando pela minha plantação, não quero isso. E deu fim no moleque, no corpo do moleque, infelizmente. Ou, uma outra coisa que eu também acho muito provável, o moleque passou por uma cerca, 2 cercas, propriedade privada, veio um capial desse maluco e atirou nele. E aí aconteceu a mesma coisa, sumiu com o corpo, porque lá nos Estados Unidos tem muito essa coisa de não entra na minha propriedade, Sim. Invasores tomarão tiro. E isso é ok lá, né? Fazer o quê? Mas será que o cara ia enxergar Brandon passando na propriedade dele no meio do mato, 3 horas da manhã? A questão é meio que isso. Eu só vi um vulto e atirei, sabe? Sim, porque eu não quero ninguém na minha propriedade. E porque quem entra na minha propriedade sempre é ladrão. E aí só atirou, porque ele tava na propriedade. E aí agora eu matei um cara. E o que eu faço? Porque eu matei um cara que tava na minha propriedade. Mas ainda assim, tem uma burocracia, uma dor de cabeça. Todo mundo vai saber que você matou um cara de graça. E mesma coisa. Deu um fim no corpo igual. Essa sempre foi a teoria que eu acreditei pra esse caso. Eu também acho que ele tá em alguma fazenda, ou que ele morreu e realmente encontraram aquele corpo ali, ou que acidentalmente alguma máquina, algum trator passou por cima dele e talvez nem os próprios donos da fazenda saibam até hoje que um dia teve um menino ali naquele lugar que foi amassado por um trator. Não saber, eu acho bem difícil. E aí, com certeza, quem encontrou o corpo ou os restos, sei lá, não chamaria a polícia. Mas ainda assim é estranho. É estranho toda essa confusão que ele fez em relação ao local que ele estava. Ele bebeu ou não bebeu? Ele tinha dívida com o traficante ou não tinha dívida com o traficante? Tem muitas pequenas coisas que não se encaixam no panorama geral, assim, do que aconteceu com o Brandon Swanson, sabe? E são pequenas coisas que vão sendo reveladas com o passar dos anos. Tipo, essa história... Primeiro era... ele nunca bebeu. Ele veio na festa, ele não bebeu. Na casa do amigo, ele não bebeu. Aí agora já é... Não, ele não tava bêbado na festa, não. Na festa, ele não bebeu. Mas na casa do amigo, ele tomou uma dose de uísque. O Brandon era um garoto super legal, ele, sempre morou aqui, foi criado aqui, super próximo aos pais, mas ele usava droga e talvez ele tivesse uma dívida com um traficante.
Entende? São pequenas informações que vão surgindo conforme o passar do tempo e as pessoas vão meio que deixando escapar, ou vão falando assim. Pode ser isso, mas ao mesmo tempo é o tempo passando e virando lenda urbana. Sabe? E então, também tem a questão de, cara, por que raio você achou que você estava em Lind? Tinha nada a ver com o local de onde você tinha saído e nada a ver com o local para onde você estava indo. E por que alguém ia cortar caminho no meio do mato também, de madrugada? E o que aconteceu pra ele gritar, ai que merda, e o telefone desconectar? A gente nunca vai saber também. Foi o início da má sorte dele. Sim. Ali. O que você acha que pode ter acontecido com o Brandon? Você também ficou com essa sensação que tem alguma peça desse quebra-cabeça faltando? Eu vou continuar investigando e faço um update caso eu venha descobrir mais informações. E você corre lá nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me diz o que você achou desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.